A última quarta-feira, dia 17 de fevereiro, foi dia de debate na Web TV da Petrobras. E mais uma vez, David Bacelar e Bob Ragusa mostraram que são os mais preparados e os que têm as melhores propostas para defender a Petrobras e os seus empregados. Confira os melhores momentos. Independência dos candidatos. Nós tivemos a curiosidade de tentar conhecer a candidata que nós não conhecíamos e verificamos que a candidata ela curte fanpages como, por exemplo, Instituto Liberal de São Paulo, Orgulho de Ser Reaça, Orgulho de Ser de Direita, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Onix Lorenzoni, Ronaldo Caiado do DEM, Jair Messias Bolsonaro. Finalmente, candidata, você tem utilizado muito o termo de independente e apolítica. Infelizmente, não é bem isso que o seu perfil no Facebook demonstra. Infelizmente, nós, trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, gostaríamos muito mesmo de conhecer quem é a candidata Bethânia e o que de fato ela defende ou se ela concorda com a ideologia de direita exposta no seu Facebook. Eu gostaria de informar que as informações, as discussões que ocorrem lá são em âmbito privado, são em âmbito da minha pessoa enquanto cidadã. Agora, dentro do Conselho de Administração da Petrobras, é que eu entendo e defendo que nós devemos ter um posicionamento neutro, independente, focado em critérios técnicos para poder avaliar as determinações da alta gestão. Lá, as determinações da alta gestão são passadas para o Conselho de Administração e os seus 10 membros votam com base em critérios técnicos e econômicos. Finalmente você pôde, de fato, conhecer agora os candidatos a partir desse debate. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que nós somos individualmente influencia na nossa vida profissional. Nós não temos como separar o que é pessoal e o que é profissional. Então, se eu concordo com deputados e senadores que fazem jogo contra a nossa empresa Petrobras, que querem privatizá-la, desmontá-la, entregá-la para o capital internacional, como por exemplo o senador José Serra, que está aí fazendo todo esforço para entregar as reservas do pré-sal, por exemplo, infelizmente a Chevron, nós, de fato, então, conseguimos conhecer a candidata. É interessante que nós lembremos disso, sim, porque a nossa vida pessoal, que nós entendemos de mundo, a nossa cosmovisão, ela sim influencia nas nossas decisões. E nós precisamos ter um representante do trabalhador e trabalhadora. Esse é um momento importante para que a gente faça essa reflexão. A independência, ela é realmente uma coisa boa para um conselheiro que vai sentar lá contra outros 9? E essa independência é a independência de quem? De inclusive deputados que são contrários a direitos humanos? Não me parece correto afirmar que essa independência é algo que vai ser benéfico para a nossa representação no CA da Petrobras. Nós não nos escondemos, nós somos sim representantes dos sindicatos e representantes da FUP, e através do apoio dos sindicatos e da FUP nós temos desenvolvido a campanha com carros de som, com panfletos e com outros materiais. Nós jamais escondemos a nossa cara e nós jamais escondemos a nossa origem. Nós temos um compromisso, como eu falei, de lealdade com você que está aí prestes a perder o seu emprego porque a empresa quer vender ativos importantes diante de uma crise. Endividamento da Petrobras. Qualquer empresa, quando tem um problema de caixa, não tem muita solução. Ela tem que verificar o que ela precisa fazer primeiro. Uma das principais coisas é cortar custos. Esse corte de custos a gente está vendo que aos poucos está acontecendo, mas ainda está muito lento. Pode melhorar bastante. A gente acredita que talvez com a reestruturação que vai desinchar um pouco a companhia, mas que não está sendo feito da maneira como nós empregados gostaríamos, mas de qualquer forma a gente sabe que é uma medida necessária desinchar a companhia para cortar ainda mais os custos. Isso pode ser que ajude também. Justamente pelo fato do maior causador desse alto endividamento ter sido o governo federal, não somente fazendo dívidas, mas sangrando o caixa da empresa de 2011 a 2014, é de suma importância que as propostas que nós temos apresentado, principalmente do aporte de capital do acionista controlador da empresa, ela seja realizada. Dissemos aqui há pouco que poderia sim ser utilizada as reservas internacionais que o governo federal tem, mas temos outras alternativas.
Uma delas, por exemplo, citando aqui um projeto de lei do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. E ele tem, através desse projeto de lei, apresentado uma alternativa, a criação, sim, de um instrumento híbrido, onde o governo federal possa utilizar o Tesouro Nacional, o BNDES, para a empresa ter um fôlego a mais em matéria de pagamento da sua dívida. Dívida essa que nós estamos aqui de quase 100 bilhões, que tem 60% dela para ser paga até 2020. Venda de ativos e privatização. Em hipótese alguma, concordamos com a venda de ativos rentáveis para a Petrobras. Não só rentáveis, como estratégicos para a Petrobras e para o Brasil. Isso, petroleiro e petroleira, você com certeza não vai ver essa chapa aqui defendendo ou concordando dentro do Conselho de Administração. Eu gostaria de deixar claro e evidente aqui a nossa posição. Nós somos de acordo que a Petrobras faça investimentos em campos e projetos rentáveis e lucrativos. É preciso que a gente faça uma análise se os projetos que a gente tem, se hoje eles são rentáveis, se eles deixaram de ser rentáveis ou se existem novas oportunidades no mercado. E por quê? Sendo assim, a gente pode avaliar uma melhor forma de estar adquirindo novos projetos, novos campos e se desfazendo de outros. A Petrobras é a única empresa do setor petróleo que faz encomendas para o mercado nacional. E que as obras que a Petrobras vem desenvolvendo no Brasil giraram a economia em todas as regiões onde elas estão se desenvolvendo, isso é inegável. Existem sim alguns ativos da Petrobras que a discussão da opinião pública, vamos dizer assim, quer nos fazer acreditar que não são rentáveis ou que não são lucrativos, como é o caso da Transpetro, como é o caso da Gaspetro, como é o caso dos campos terrestres na Bahia. Nós sabemos que quem desdenha quer comprar, né? Nesse caso, o ditado popular, ele é um tiro certeiro no coração dessa proposta privatista. Todos esses empreendimentos da Petrobras são importantíssimos para as regiões onde eles se desenvolvem. Nós reconhecemos que existem problemas com os campos que estão amadurecendo, um comprometimento da sua rentabilidade, sim. Nós queremos encontrar as soluções que melhor casem a rentabilidade da Petrobras, se pudermos dizer assim, o problema da financiabilidade da Petrobras, com atender aos trabalhadores e às comunidades. Não desabastecer esses trabalhadores e essas comunidades, não tornar a economia dessas regiões uma terra arrasada, porque aí sim nós vamos ter verdadeiros problemas sociais, não só para as petroleiras e os petroleiros enfrentarem, mas também para a sociedade enfrentar. As ameaças dos projetos de lei 131 e 555. A nossa posição sobre qualquer projeto de lei, na prática, não faz diferença alguma, porque isso não é uma atribuição do representante dos empregados no Conselho de Administração. Eu, particularmente, fui preso no Senado pelo Dr. Renan Calheiros, porque nós fomos nos manifestar contrários ao PL 131 de autoria do José Serra. Onde que é viável nesse mundo em que o petróleo agora custa $30 mais ou menos o barril, você tirar da Petrobras uma reserva de 30% do controle de todos os campos de exploração nessa imensa província petrolífera que é o pré-sal. Então, do ponto de vista estratégico, esse projeto é um verdadeiro tiro no pé e, sim, uma forma de viabilizar o Serra enquanto presidenciável, porque as petrolíferas estrangeiras vão inundar as campanhas dele de dinheiro vindo aí dos seus lucrativos empreendimentos estrangeiros e nacionais. Quanto ao PL 555, a responsabilidade das estatais, primeiro que é um projeto que ele contém vício de iniciativa. Qualquer projeto de lei que traga no seu bojo um tipo de elaboração sobre estatuto de estatais tem que partir do governo federal. Segundo, é um projeto que vai tornar obrigatório a abertura de capital em pelo menos 25% do capital das empresas que hoje são completamente estatais, não só as mistas. Você imagine a Caixa Econômica Federal, que presta serviço público, não só explora atividade econômica, mas presta serviço público com o seu capital aberto, servindo a uma lógica de lucro para acionistas minoritários, né? Isso é uma clara afronta a nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros.
Outra coisa que é uma abominação do PL 555 é que ele proíbe conselheiros sindicalizados. Olha só que coisa legal. Ok, obrigada. A atuação da Petrobras no pré-sal. Aceitar, por exemplo, o PLS 131, que levou aqui o companheiro Bob a ser preso lá no Senado Federal, é algo inadmissível. Por quê? Porque retira das mãos da Petrobras esse poder que ela tem de sim ser operadora única do pré-sal. Ela deter no mínimo 30% dos campos do pré-sal. E mais do que isso, de fazer com que, a partir da lei de partilha, esse Fundo Social Soberano que já está constituído, ele possa trazer recursos para a educação e para a saúde do povo brasileiro. Nós não queremos aqui, petroleiro e petroleira, que o Brasil seja uma Argentina ou uma nova Holanda. Não queremos isso. Não queremos sofrer dessa doença. Queremos que sim, o petróleo, e principalmente do pré-sal, ele traga recursos e um retorno positivo para a população brasileira. Não somente para a população, mas principalmente para os trabalhadores. Por exemplo, hoje, no pré-sal brasileiro, a maioria das suas plataformas afretadas, utilizando o critério técnico empresarial, a maioria das suas plataformas com mão de obra estrangeira ou terceirizada, utilizando o critério técnico empresarial, do controle de custos, do maior lucro. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que, a partir do pré-sal brasileiro, o Brasil tenha a oportunidade de ter garantias e conquistas como a Noruega teve no Mar do Norte, quando ela se utiliza do pré-sal, fazendo justamente o mesmo regramento que nós criamos aqui com o modelo de partilha. Então, sem dúvida alguma, nós somos contrários às mudanças que estão sendo feitas ou que estão tentando fazer no Senado Federal. E, por sinal, elas só foram barradas porque nós, os petroleiros e petroleiras, estivemos no Senado Federal garantindo a não votação do PLS 131. Considerações finais. Eu espero que tenha ficado claro para todas e para todos algumas questões que são importantes nessa eleição. Nós queremos afirmar aqui que nós temos cara, nós não somos independentes. Nós somos sim ligados ao sindicato, ligados à Federação Única dos Petroleiros, que são as entidades de participação democrática operária da nossa categoria. Queria dizer também que nós não somos do discurso da política versus a técnica. Nós acreditamos sim na boa política, e a boa política, ela articula técnica, articula bons profissionais, articula boas decisões, não só para a Petrobras e para os petroleiros, mas também para a sociedade. Agradecer aqui mais uma vez, petroleiro e petroleira, pelo seu apoio, pelo seu voto nesse primeiro turno. Agradecer não somente a você que votou na chapa 1010, mas também aos demais candidatos que terminaram a eleição em primeiro turno sem conseguir chegar a esse segundo turno, mas que hoje estão nos apoiando porque entendem muito bem o que é que está posto nesse segundo turno. Meu companheiro e companheira, nós precisamos muito que a representação dos empregados e empregadas no Conselho de Administração da Petrobras fique de fato com aqueles que podem e estão defendendo a Petrobras e a categoria petroleira. Na greve agora, em 2015, maior greve que nós realizamos nos últimos 20 anos, nós conseguimos fazer com que a empresa garantisse a manutenção do nosso acordo coletivo de trabalho, que é sim o melhor do Brasil, e conseguimos estabelecer uma mesa de negociação para nós discutirmos o futuro da empresa, para nós apresentarmos alternativas para a Petrobras. Então, petroleiro e petroleira, independência e autonomia se demonstra na prática. Na mesa de negociação, quando você faz contraponto com os posicionamentos da empresa, com os posicionamentos do governo. Quando você demonstra na prática que, por exemplo, na Bahia, na greve que nós fizemos, fui preso por estar defendendo o direito de greve e defendendo a Petrobras. Então, vote certo, vote na chapa 1010, David e Bob.